Deus é amor, venha, auxilia a este pobre pecador, perdoado agora o deixa Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nos colocamos na tua presença nessa noite, Pai, para buscar o teu querer sobre as nossas vidas. Que a tua vontade possa vir de encontro à nossa necessidade, Senhor. Que a tua vontade possa prevalecer sobre as nossas vidas nessa noite. Que a mensagem, a palavra, os cânticos, os louvores, Senhor, venha de encontro ao nosso coração. Que dessa mensagem e de tudo, Senhor, que seja feito aqui, possa surgir frutos nas nossas vidas, ó Pai, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, que isso possa transformar, Senhor, através da palavra, através dos cânticos do nosso pensar e do nosso agir. Que o Senhor possa, ó Pai, tocar de forma especial cada um nessa noite, ó Pai, e que nós saímos daqui com a vitória que é a transformação das nossas vidas, nessa noite e nessa semana. Muito obrigado, Pai. Que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Logo no começo do Novo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 35. Minha Bíblia diz assim, parábola do servo vigilante. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, disse essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a sua ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. Vai separá-lo e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito será pedido. E ao que muito se confiou, muito mais se pedirá. Amém? Convido você a ficar de pé. Nós cantaremos pelo qual motivo nós viemos aqui. Adorar e exaltar o Senhor. Por isso, reunimos-nos para dizer que só Ele, só Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso nós cantaremos.
viemos aqui render-nos também. Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso poderemos cantar todos os dias. Agradeço, eu te agradeço por tudo que és e tudo que tens feito em meu viver e no seu viver.
ver a face do Senhor. Cantaremos: Jesus, essência do meu louvor. Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Josué, capítulo 18.
Josué, Antigo Testamento, capítulo 18. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, antes de Juízes, capítulo 18. Cada semana tem sido feito um estudo sobre o livro de Josué. No capítulo 17, termina com a distribuição das terras, as duas casas dominantes, que é a casa de Judá e a casa de Josué, pelos seus dois filhos, Manassés e Efraim. A impressão que podemos ter é que tudo era mais secundário. Temos a mesma dificuldade para saber a que título foram dadas as heranças aos filhos de Josué e de Judá, porque a sorte ou a distribuição elas não foram feitas, só foi feito segundo o segundo capítulo 18 de Josué. Então nós vamos ler primeiramente o capítulo de Josué e procurar entender um pouco sobre essa divisão. Josué, de capítulo 18, a divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizeram um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gad, Rubem e a metade das tribos de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a José ao acampamento de Siló. José fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Até aqui, por enquanto, nós vemos que o arraial ele parece que tinha mudado de Gigal para Siló. Então, o acampamento todo o povo de Israel ainda não estava nas terras. Eles ainda não haviam possuído totalmente todas as terras. Somente 5 tribos ali, mas as outras ainda não haviam tomado nenhuma terra. E Siló era um lugar não identificado na terra de Efraim, ao norte de Betel, na direção de Siquém. Devia ser uma cidade importante, Siló, ao ponto de Josué mudar para lá o centro das atividades gerais e mesmo estabelecer ali o centro de culto, onde a arca foi depositada. Nós não entendemos o motivo porque Josué mudou de Gigal para Siló. Atualmente é um lugar conhecido como Selum, que se acredita que represente a cidade de Siló, mas não há certeza. Até o tempo dos juízes, no capítulo 21:12, Juízes 21:12 mostra essa cidade. Siló continuava a ser o centro da vida religiosa e política de Israel. Agora estabelecido o culto e descansado o povo, não havia preocupação com o resto.
a terra estava dominada. Foi aí que Josué verificou haver muita coisa a fazer. Preparou uma grande comissão, como nós vimos aqui no texto, composta de 3 homens de cada tribo, ainda não contemplada com a sua sorte, e mandou-os fazer o censo geográfico do território conquistado e por conquistar. Os 21 homens partiram a fim de fazer a divisão do restante dos territórios em 7 partes, porquanto Judá e José já estavam servidos. Os homens da grande comissão foram e fizeram a distribuição por meio de um gráfico, considerando as principais cidades. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, como nós vimos aqui no versículo 10. Foram tiradas as sortes e cada um recebeu o que lhe coube. Essas sortes já estavam determinadas nas profecias de Jacó antes de morrer. Então Jacó, quando estava ali já com uma idade avançada, já perto de morrer, ele havia falado sobre essas divisões das tribos. Se você quiser conferir, estudar mais a fundo, você verá lá em Gênesis capítulo 49. E aí nós vemos as terras da tribo de Benjamim também, que é falado dos versículos de antes aqui de Josué, e é citado lá em Gênesis 49, 27. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 49, só para nós conferirmos. Gênesis 47. Gênesis 49, versículo 27. Se nós pegarmos o texto, nós veremos as divisões feitas no capítulo 49. Jacó fala sobre cada filho, sobre a divisão das suas terras. E no versículo 27, nós terminamos aqui sobre Jacó falando sobre ali da sua mulher amada, Raquel, do qual ele amava muito a Raquel. Foi uma trapaça que o sogro dele fez, onde ele queria casar-se com Raquel e Labão entregou sua filha Lia. E nisso, os outros filhos acabaram sendo como se fosse uma trapaça, onde que havia competições entre as duas mulheres, Raquel e Lia, onde ali vieram filhos das suas concubinas, né? Mas Jacó, aqui em Gênesis 49, ele diz assim: Benjamim é um lobo, predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Então, aquilo que Jacó havia prometido para os filhos, as bênçãos e as maldições que acabaram sendo lançadas sobre cada um dos filhos, aí houve essa divisão das terras. Então, continuando o texto, do versículo 11 ao 28. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e José. Do lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta do norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali ia para a encosta do sul de Luz, que é Betel, e descia para Aratote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica de frente de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul,
ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fronte de Neftoa. A fronteira descia até a sobe da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hidom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Rinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte e ia a En-Semes e continuava até Jeriote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Buã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta do norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta do norte de Bet-Oglá, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglá, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Refar, Amonai, Ofnim e Geba. Eram as 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Efirá, Mozá, Requém, Irpeel, Talará, Zelá, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com seus povos. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então a sorte de Benjamim é justamente o último mencionado na profecia de Jacó. José e Benjamim foram os únicos filhos da amada Raquel, sendo este o último nascido antes de a mãe morrer. Era o muito amado de Jacó junto com José, pois eram os filhos que nós chamaríamos legais, pois os demais vieram por meio de artimanhas domésticas. Coube a Benjamim o lobo que despedaça e pela manhã devora a presa, um pedaço pequeno encravado entre Efraim e Judá. Então, as terras de Judá e as terras de Efraim, as terras de Benjamim ficavam entre essas duas terras. E não havia grandes cidades nesse território. Por isso, ou por outros motivos, a sua sorte esteve ligada à tribo de Judá. Na divisão do reino, foi a única tribo ao norte que ficou com Roboão. Todas as demais, lideradas por Efraim, ficaram com Jeroboão. Então, esse comentário do capítulo 18 serve somente como algo onde como foi divididas as terras. A primeira terra aqui sendo citada é a terra de Benjamim. Depois serão faladas nos outros capítulos as outras terras, como elas foram divididas. Agora, o que nós podemos tirar de lição sobre essas terras, sobre essa divisão de terras? Eu creio que para nós talvez não faça nenhum sentido, mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção quando estava estudando esse texto. No versículo 3 do capítulo 18 de Josué, talvez sua Bíblia aí esteja no Gênesis, ainda 49, mas eu gostaria que você abrisse novamente e voltasse lá ao capítulo 18 de Josué, versículo 3. Nós vamos retornar um pouquinho, vamos ler os primeiros versículos, versículo 1, 2 e aí o 3. Josué capítulo 18, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos
ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Aqui me chama a atenção num sentido que nós poderíamos tirar como lição. O povo de Israel haviam recebido as terras, mas algumas tribos ainda não haviam tomado posse. Eles ainda haviam estado como nômades, peregrinos. Eles ainda não haviam tomado posse. E aqui Josué chama a atenção deles. Até quando vocês vão negligenciar a terra que Deus lhes deu? Até quando vocês vão ficar aí, parados, sem atitude, sem fazer nada? Se nós trouxermos para a nossa vida, a nossa realidade, quantos aqui já foram salvos em Cristo Jesus, mas ainda não tomaram posse da vida eterna? Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês. Mas quantos ainda não tomaram posse da vida eterna? Quantos ainda estão em cima do muro e não tomam uma atitude de se render a Cristo, de tomar posse da vida eterna, de ter um novo encontro com Jesus Cristo? Ontem mesmo, nos jovens, um irmão contou que ele ouviu o Evangelho lá em 99, por aí, e somente depois de 10, 13 anos, ele veio se converter. E ele disse: puxa, foi me dada uma oportunidade lá atrás, e eu não tomei uma atitude. E ele se arrependeu. Ele pensou assim: puxa, se eu tivesse aceitado a Jesus há muito tempo, eu não teria perdido todo esse tempo, toda essa oportunidade que me foi dada de desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Muitas pessoas acham que a vida eterna é somente aceitar a Jesus, o simples fato de aceitar a Jesus. Mas nós podemos ver, consultando em algumas partes da palavra de Deus, que a vida eterna é muito mais do que uma vida, um relacionamento com Deus lá na eternidade. Não, nós podemos já desfrutar dessa vida eterna aqui e agora. Eu convido você a ler sua Bíblia em João, agora capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João 10. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: que o ladrão ele vem não apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou vida abundante na tua palavra, na sua vida. Quantos estão vivendo essa vida abundante? Quantos estão desfrutando dessa vida abundante? Veja só que quando o povo de Israel estava ainda não tinham tomado posse das suas terras, eles não estavam vivendo uma vida plena, completa, abundante, porque naquela terra manava leite e mel, era uma terra ali que produzia, só que eles não estavam desfrutando dessa terra. Eles estavam ali ainda no arraial, nos acampamentos, acampados, mas eles não estavam desfrutando daquilo que Deus havia dado para eles. E aí Josué fala para eles: até quando vocês vão negligenciar aquilo que Deus já te deu há tanto tempo? Quantos crentes estão vivendo, negligenciando a vida, a nova vida, a vida abundante que eles têm para dar? Quantos estão vivendo no pecado? Pessoas que acham que não têm condições de mudar de vida, estão sempre no vício da pornografia, estão no vício, às vezes, da internet, às vezes estão em outros tipos de vícios, do trabalho e de tantas outras coisas, e não conseguem viver uma vida plena e abundante com Jesus Cristo, sendo que o próprio Jesus, ele disse o quê? Que em mim vocês terão vida, e vida abundante.
Será que Jesus ele está mentindo para nós? Por que muitos crentes ainda vivem como derrotados, como pessoas desanimadas, que parece que não conseguem desfrutar dessa vida e muitas vezes acabam desistindo do casamento, desistindo dos filhos, desistindo de tantas coisas de sua vida, porque acham que não conseguem nada, não conseguem mudar a sua vida? O que o Senhor Jesus ele está mostrando para nós é que nós podemos viver essa vida plena, abundante. O que nós precisamos somente tomar posse da vida eterna, crer. Aquele que permanece em Jesus, nós podemos ver algumas coisas que ele consegue produzir em sua vida, quando ele permanece em Cristo, quando ele está unido com Jesus, quando ele começa a viver uma vida plena com Jesus. Eu convido você a abrir agora em João capítulo 15, versículo 5. Quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, buscamos um relacionamento com Ele, buscamos Ele na palavra, na oração, buscamos estar nos fortalecendo espiritualmente, vindo à casa do Senhor. A palavra de Deus diz em João capítulo 5, versículo 15, que aquele que permanece em Jesus, ele produz uma vida frutífera. Versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os galhos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só o que Jesus está falando: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Alguns dizem assim: mas eu não consigo me controlar, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter paciência. Por que não consegue viver essa vida plena? Por que não consegue viver essa vida abundante? Porque nós temos negligenciado a palavra do Senhor. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os galhos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Será que Jesus é mentiroso? Nós podemos dar muito fruto, nós podemos ser crentes cheios do Espírito Santo. Por que hoje a igreja tem se tornado tão fria? Porque as pessoas não têm permanecido em Jesus, elas não têm negado a elas mesmas, elas não têm a disposição de carregar a cruz. Porque carregar a cruz é você crucificar o seu eu todos os dias. É muito mais fácil xingar do que eu me controlar. Controlar é o fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. Uma pessoa que se controla, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que vive na carne, ela não está ainda permanecendo em Jesus. Quantas pessoas que não conseguem amar o seu cônjuge? Por que não conseguem amar o seu cônjuge? Porque não exercitam o fruto do Espírito. Eu já contei, talvez aqui uma vez, eu contei que eu tenho um irmão meu, que é o irmão caçula, e ele é bem musculoso, ele é bem forte, mas poxa, eu sou mais velho do que ele. Eu era até um tempo atrás bem mais magrinho. Aqueles que me conhecem sabem que eu era bem magro mesmo, que dava dó. E meu irmão é um rapaz muito musculoso. Só que meu irmão, ele faz exercício todos os dias, ele faz musculação todos os dias. Se eu quisesse fazer musculação, talvez eu teria um corpo atlético igual dele. Mas eu não exercito, eu não pego todos os dias para exercitar os músculos. Mas todos nós temos músculos e podemos ser musculosos. Assim também, todo aquele que tem Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Mas como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Exercitando todos os dias o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a delicadeza, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. Nós precisamos exercitar. Muitas vezes nós preferimos andar na carne do que no Espírito. E é por isso que há muitas divisões, desuniões, inveja, brigas. Quantas pessoas que não têm lutado pela sua vida, não têm procurado dar um bom testemunho de Cristo no trabalho, na escola, na sua vizinhança.
porque não estão vivendo essa vida abundante, essa nova vida que Cristo tem para dar. E é disso que Deus está nos desafiando, a tomarmos posse da vida eterna. Se queremos viver uma vida frutífera, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Aquele que permanece em Cristo Jesus também, nós podemos ver outra coisa. Ele tem resposta às suas orações. No versículo 7 do capítulo 5, Jesus ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Um cristão que tem uma vida abundante, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele tem respostas às orações. Isso não sou eu, pastor, não é algum irmão que está falando isso, é o próprio Jesus que está dizendo: se as minhas palavras permanecerem em vocês, e se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Se nós olharmos ali o Sermão do Monte de Jesus, ele disse assim, na conclusão de todo o sermão dele, ele fala assim: quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é comparado a um homem sábio. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem tolo. Então, permanecer as palavras de Jesus em nós precisam ser praticadas e não só ouvidas. Quantos ouvem? Ouvem a mensagem de Deus. Hoje mesmo você está ouvindo a palavra de Deus, mas você vai tomar uma atitude, você vai tomar posse da vida eterna, você vai buscar uma transformação na sua vida. A partir de hoje você vai fazer um compromisso com Deus: eu quero ser edificador da minha casa, da minha família. Eu não quero ser mais um homem inútil, eu quero ser um homem valoroso, eu quero ser um homem de Deus, eu quero edificar a minha família, a minha casa. Quando chegar em casa, eu quero conversar com a minha família, eu quero orar com eles. Eu quero fazer um propósito com a minha família, de buscar a Deus de todo o coração, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Jesus quer na vida dos homens, homens valorosos, homens que levem Deus a sério na sua vida, que tomem posse da vida eterna não só para Ele, mas tomem posse da vida eterna também para os seus filhos, para a sua esposa. Às vezes eu ouço algumas pessoas que me procuram para aconselhar e falam assim: meu casamento não tem mais jeito, eu vou me separar. Por que você vai se separar? Deus, Ele odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Por que divorciar? Esse é o plano de Deus? Não foi assim desde o princípio. As pessoas querem se separar por dureza de coração. Se você quer que o seu casamento seja restaurado, busque a Deus com a sua família, ore junto com eles. Mesmo que você não valha nada, a sua família fale assim: eu não acredito, ele quer dizer agora, quer dar uma lição de moral para a gente, não importa. Diga assim: olha, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito, mas eu quero mudar minha vida, eu não quero perder a minha família. Esposas, quantas esposas não têm sido sábias, têm sido como uma mulher tola que destrói a casa com as próprias mãos. Ganhar o marido não se ganha com muitas palavras. A mulher, ela tem a forma de persuadir o homem com as suas palavras. Sabe como é que Deus fala para as mulheres ganhar seus maridos? Como ela já tem esse dom da persuasão, Ele fala assim: ganhe seus maridos sem palavras. O espírito calmo e delicado que tem grande valor para Deus. Veja só, Deus não está falando para a mulher usar aquilo que ela tem como capacidade, condições de conquistar o homem. Deus quer mostrar que o poder não está nas palavras da mulher, mas está nele. Quando uma mulher sabe, ela se sujeita ao seu marido. Quando ela ganha seu marido sem palavras, mesmo ele não obedecendo a palavra de Deus, Deus fala que isso tem muito valor para Deus. E eles podem ser ganhos. Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque muitas mulheres não têm tido a sabedoria de obedecer a Deus, se sujeitar primeiramente a Deus. Josué disse: como? Por que vocês ainda estão negligenciando o que Deus deu para vocês?
Eu creio que se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele diria assim: por que você está negligenciando ainda a vida eterna que eu tenho te dado? Se você permanecer em mim, você vai ter respostas às suas orações. Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Mas quantos querem permanecer em Jesus? Quantos querem tomar posse da vida eterna? João 16, 33. João 16, 33, aquele que permanece em Cristo, ele produz o seguinte: Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aí alguns usam a frase assim: se Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer. Essa frase está errada, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não temos que vencer nada, Cristo já venceu tudo por nós. O que nós precisamos é tomar um passo de fé e entrar nessa corrida, e saber que lá no final a sua vitória já foi alcançada por Jesus Cristo na cruz. Ele já venceu tudo por você. O que você precisa é tomar um passo de fé. Aquele que permanece em Cristo, ele produz paz. Paz em meio às aflições. Parece até uma contradição, né? Nesse mundo vocês terão aflições. Quantos casamentos, quantas famílias estão passando por aflições? Nesse tempo de crise também, quantos têm passado por aflições? E Jesus está dizendo assim: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, fiquem animados. Jesus não está falando para você ficar desanimado. Quantos crentes vivem desanimados hoje? Desanimados por causa da crise financeira, desanimados por tantas coisas. Sendo que Jesus, ele disse para você não ficar desanimado, e sim animado. Sabe por que animado? Porque ele já venceu o mundo. Se Jesus Cristo já venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos ter paz porque Ele é o príncipe da paz. Eu vim para que vocês tenham paz, venham ter vida abundante. Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se atemorize, nem se turbe o vosso coração. Então nós temos alegria, nós podemos ficar animados, porque temos a paz de Cristo, que transcende todo entendimento. Tem um cântico que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não olha as circunstâncias. Aquele que está afirmado em Cristo Jesus vive uma vida abundante, ele tem paz em meio às aflições, tribulações, angústias. Eu estava no velório, no enterro da Sofia, do nosso irmão Mitterrand, como muitos conhecem, Ronaldo e a Rosaninha. Como pode um casal louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, com um bebezinho de 5 meses ali, um bebê prematuro, e se alegrar no Senhor? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Aquele que está em Cristo, ele não perde nada. Eu também já tive um bebezinho que faleceu, mas eu não perdi, porque eu sei aonde está. Está no céu, está com o Senhor. É uma vida. A Sofia é uma vida. Ela tem vida e ela está bem. Quando você está em Cristo Jesus, você não perde nada, porque a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é formar você ao caráter de Cristo. Então, quando você estiver passando por tribulações, dificuldades, qualquer coisa, lembre-se que Deus está agindo em todas as coisas para o seu bem. Ele tem um propósito na sua vida. E tudo isso que acontece na sua vida é porque Deus está te formando ao caráter de Cristo. Então essa é a vida abundante que o crente vive, quando nós paramos de olhar com os olhos carnais e olhamos com os olhos da fé. Deus quer que você prossiga e não fique parado, como aquele povo de Israel, que não tomou posse da terra.
Isso é incredulidade, isso é desânimo, isso é preguiça. Quando nós não vivemos uma vida cristã autêntica, onde nós não buscamos a Deus, nós estamos parados. E Deus não quer que a gente pare. Permanecer em Cristo também produz em nós vida nova, novidade de vida. 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como podemos, como cristãos, viver com vida desanimada, derrotada? Podemos sim estar abatidos, mas não destruídos. Paulo disse que passou por várias perseguições, dificuldades, tantas coisas ele passou, mas em todas elas ele foi vencedor, porque o Senhor estava com ele. E a palavra de Deus, ela mostra bem claro também que quando nós passamos por todas essas coisas, nós devemos ter grande alegria, porque a nossa fé está produzindo em nós perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, ela nos tornará maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Nós podemos ver também que aquele que permanece em Cristo, ele produz justiça. Não justiça própria, mas a justiça vinda do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Gostaria que nós pudéssemos ler do versículo 7 ao 11, mas o versículo chave é o versículo 9. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Que nós possamos estar realmente tomando posse da vida eterna, que nós possamos estar vivendo realmente uma vida abundante, não deixando que Satanás venha matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe. Irmãos, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã das nossas vidas. E quando nós pensamos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o amor dele também persiste por nós a cada manhã. E em João 3,16 diz assim, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma amostra do amor de Deus, do sacrifício dele por nós. E em João, na epístola, primeira epístola, João 3,16 diz assim também: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, estiver dentro do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas,
Como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Cantaremos a música Eu Me Alegro em Ti. É uma música nova para a igreja, mas convido você a se colocar de pé e cantar conosco a música Eu Me Alegro em Ti.
Deus que nos guia é a nossa torre forte em todos os momentos. É aquele que faz de nós proclamadores da sua palavra por onde quer que passarmos. Viva Jesus. Nós tivemos uma palavra hoje que falou muito ao nosso coração e, olhando a letra desse louvor que eu vou cantar hoje, traz à memória a tentação de Jesus. E nós vemos realmente que nós temos que estar ligados em Jesus, né? E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Amém?
trazem pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ter o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Nós não precisamos transformar pedras em pães para provar que o Senhor está conosco, não é? Amém. Cristiane, venham aqui, por favor. Pode vir com a filha também, viu? Vem, filha. Isso, faz parte dessa história de amor, né? E eles completaram mais um ano de casamento. Foi dia 5, né, Márcio? Foi no dia 5 de fevereiro, alguns anos atrás, que o Márcio olhou para a Cristiane e falou: "Você quer casar comigo?" Foi isso, Márcio?
Gostoso, né? Quero convidar a igreja a ficar de pé, nós vamos orar por esse casal, mas eu vou orar por você também. Se você quiser vir à frente, quer colocar sua necessidade, seu pedido ao Senhor, quiser vir, venha. Vem aqui, aqui é o lugar onde nós podemos depositar aquilo que está no nosso coração. Às vezes nossas tristezas, às vezes também as nossas alegrias, nosso pedido de oração, nossa necessidade, nós podemos colocar no altar do Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Oremos com essa fé, confiando no Senhor de todo o nosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, é na autoridade do nome de Jesus, teu Filho amado, que nós nos achegamos ao teu trono de graça para agradecer ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E hoje, ó Deus, em especial, eu apresento no teu altar a vida do Márcio, da Cristiane, sua filha que está aqui. Ó Deus, oramos por essa família e entregamos em especial a vida deste casal, que, ó Deus, tem vivido juntos, casados no Senhor, para a glória do teu nome. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor os fortaleça como casal, que o Senhor renove as suas forças, que, ó Deus, o amor um para com o outro cresça mais e mais para a glória do teu nome. Então, Deus, solidifique este amor pelo poder do nome de Jesus e os abençoe ricamente para a glória do teu nome, e abençoe toda a família. Santo Deus, eu oro também pela tua igreja, pelo teu povo que se chama pelo teu nome. Aqui está o teu povo, a tua igreja, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe e guarde a cada um, que o Senhor possa, Deus, visitar as necessidades da tua igreja. Ó Deus, alguns estão pedindo, Senhor, pela saúde. Nós queremos orar, Senhor, pelo Sidney Rodrigues, pedindo a Deus que ele seja curado, Deus, curado do vício. Senhor, liberta ele no poder do teu nome. Oramos, ó Deus, para que ele seja curado, que haja uma cura no interior, que ele seja liberto no poder do nome de Jesus, e ele seja salvo. Queremos orar pela Marlene, que se encontra internada na UTI, no hospital, precisando do seu cuidado. Tua boa mão seja sobre ela, liberta ela desse sofrimento, e que seja feita a tua vontade. Lembramos, ó Deus, o Benedito Antônio, que está na UTI, precisando do Senhor. Nós colocamos a vida dele no teu altar. Pai amado, oramos, Senhor, por cada casal que aqui está. E eu peço, Deus, que o Senhor revista-os da tua armadura, que o Senhor renove o amor, o sentimento, o desejo de estarem juntos. Ó Deus, que no domingo próximo os casais possam estar no culto 5h30. Ó Deus, renovando o relacionamento. Senhor, então abençoe cada casal que aqui está, cada família, e sustenta eles com a força do Senhor. Pai amado, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Pai, abre porta de trabalho para aqueles que estão precisando, que seja a mão do Senhor abençoar. Ó Deus, abre porta de trabalho para aqueles que estão pedindo a Ti uma resposta, uma saída, uma solução do problema financeiro. Eu apresento nas mãos do Senhor, diante de tudo que o teu povo está precisando. Eu rogo a Ti, Deus, e nós somamos a nossa fé, um Deus que tudo pode, o Deus do impossível, e nós cremos no Senhor, mesmo, ó Deus, que nada aconteça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenhamos o trabalho que gostaríamos, ainda que não tenhamos as respostas que viemos buscar, uma coisa é certa: nós confiamos no Senhor e dependemos do Senhor, e a nossa vida nós entregamos ao Senhor e fazemos isso com fé, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe-nos. Oremos. Que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Deus Santo Espírito
esteja sobre o teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa semana.